Noticiário? Será que ele é real? Hoje vamos investigar exatamente isso. Uma forma de medir a força física de uma economia para separar o que é prosperidade de verdade do que é só uma ilusão financeira. Vamos mergulhar nessa análise. Olha só o nosso roteiro. A gente começa desvendando essa tal ilusão do crescimento. Depois vamos conhecer uma medida diferente que mistura o financeiro com o físico. A gente vai ver o cálculo na prática, entender a lógica por trás e, claro, analisar o que ela mostra e também o que ela não consegue mostrar. Então, vamos direto ao ponto. Muitas vezes a gente olha os relatórios e o crescimento económico parece ótimo, não é? Mas a pergunta que fica é, será que isso reflete um avanço de verdade? Um aumento na capacidade do país de produzir coisas concretas, sabe? Bens, infraestrutura. É uma frase forte, né? Nem todo o crescimento é real. Isto desafia o que a gente costuma pensar, porque quando o PIB sobe, o que é que está subindo junto? É a produção? São mais fábricas, mais tecnologia, mais empregos? Ou será que é só o dinheiro girando mais rápido no sistema financeiro? Fazer essa distinção, isso é absolutamente fundamental. E aqui está o pulo do gato. O PIB, ele é medido em dinheiro. O que isso quer dizer? Que ele pode ser inflado. Inflado por especulação, por aumento de preços, e tudo isso sem que um único parafuso a mais seja fabricado. A analogia é ótima, né? É como medir a altura de alguém que está usando um sapato de salto altíssimo. O número na fita métrica é maior, claro, mas a pessoa mesma não cresceu nada. Então, o nosso grande desafio é justamente esse. Se o PIB pode, digamos, nos enganar, que ferramenta a gente pode usar? Como é que a gente enxerga através dessa névoa financeira para medir o crescimento de verdade, aquele que a gente pode ver e tocar? Pensa assim, de um lado a gente tem a economia do dinheiro, do PIB. Do outro, a gente tem a economia das coisas, das fábricas, das pontes, das máquinas. E para essa segunda economia crescer, não tem mágica. Precisa de recurso físico, de coisas tangíveis. A proposta que a gente vai ver agora tenta justamente construir uma ponte entre esses dois mundos. E é aqui que a análise fica bem interessante. Vamos conhecer agora uma solução, uma nova métrica. E o legal é que ela não joga o PIB fora. Pelo contrário, ela usa o PIB, mas ancora ele na realidade, sabe? Ela combina a parte monetária com a parte física para dar um retrato mais fiel da economia. A ideia por trás disso é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Pensa na economia como um prédio que precisa de dois pilares para ficar de pé. Um pilar é a produção medida em dinheiro, o nosso conhecido PIB, o outro é a base física que faz tudo acontecer. E um representante incrível dessa base física é o consumo de energia. E daí nasce o conceito de crescimento ajustado. Veja bem, a proposta não é chutar o PIB para escanteio. A ideia é aprimorar. Basicamente é uma média ponderada, ou seja, a gente pega o crescimento do PIB, pega o crescimento do consumo de energia e combina os dois, para ter uma imagem mais próxima da realidade. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que se calcula isso? Vamos ver que a fórmula é bem mais simples do que parece, e ela já revela toda a lógica por trás desse ajuste. Vamos a um exemplo para ficar bem claro. Imagina o seguinte cenário. O PIB de um país cresceu 3% num certo ano. Ótimo. Só que, no mesmo período, o consumo de energia, que é a nossa âncora no mundo físico, lembra? Subiu só 2%. E aí, como é que a gente combina estes dois números? O cálculo é como se fosse uma balança. Primeiro, a gente dá um peso maior para o PIB, digamos 70%, porque ele ainda é uma medida muito importante. Então, 3% vezes 70% dá 2,1. Depois, a gente pega o crescimento da energia, os 2%, e dá o peso restante, que é de 30%. Isso dá 0,6. Agora é só somar os dois. 2,1 mais 0,6 e a gente chega no resultado. O resultado final, 2,7%. Esse é o nosso crescimento ajustado. Percebeu? Ele é menor que os 3% do PIB que a gente tinha no começo. E porquê? Porque aquele crescimento mais lento da energia, da base física, funcionou como uma âncora mesmo, puxando o número do PIB para mais perto da realidade. E essa é a grande sacada. A fórmula funciona como um filtro de realidade. Imagina que o PIB dispara por causa de uma bolha financeira, mas o consumo de energia continua lá embaixo. O crescimento ajustado vai acender um alerta, vai mostrar um número bem mais pé no chão. Ele basicamente impede que a economia do dinheiro se desconecte totalmente da economia das coisas. Tá, mas porquê a energia? Porque usar justo a energia como essa âncora física? O que faz dela um indicador tão bom da atividade real? Vamos entender a lógica por trás dessa escolha. Pensa comigo, não existe produção sem energia, ponto. Do trator no campo até ao servidor que mantém a internet funcionando,
Tudo, absolutamente tudo, consome energia. Isso faz da energia um insumo básico, universal. É uma restrição física que não dá para ignorar. Por isso que quando a gente junta energia com o PIB, a gente não está trocando um pelo outro. A gente está somando, criando uma visão muito mais completa e robusta. Bom, mas é claro que nenhuma medida é perfeita, né? O crescimento ajustado é, sim, uma ferramenta poderosa, mas é super importante a gente entender o que ele mostra e também o que ele não consegue captar, os seus pontos cegos. Resumindo, o que o crescimento ajustado nos dá é uma pista muito valiosa sobre a qualidade do crescimento. É uma forma de separar o joio do trigo, sabe? De entender o que é de facto expansão da capacidade de produzir e o que é só, digamos, ruído do mercado financeiro ou algum ajuste estatístico. Mas é preciso ser honesto sobre os limites. Por exemplo, uma economia muito focada em serviços digitais, que cria um valor imenso com pouquíssima energia, bom, ela pode acabar sendo subestimada por essa métrica. Outro ponto, e os ganhos de eficiência? Quando a gente aprende a produzir mais gastando menos energia. Isso também pode não ser capturado direito. Por isso, a gente pode pensar nela como uma ótima fotografia da estrutura da economia, mas não é um filme completo com todos os detalhes. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Crescimento económico de verdade não é só aumentar um número numa planilha. É sobre expandir a capacidade real de um país de produzir, de inovar, de gerar valor que a gente pode ver e sentir na sociedade. Então, para fechar, o crescimento ajustado é muito mais do que só uma fórmula matemática. É uma ferramenta de pensamento. É um convite para a gente reconectar a discussão sobre economia com o mundo físico, o mundo real, onde as coisas são construídas e onde a vida de fato acontece. É, em essência, um jeito de analisar a prosperidade, mas mantendo sempre os pés bem firmes no chão.